E aí, galerinha, tudo bom? Tô de volta e a gente continua falando sobre 40 dias de propósito. Lembrando que agora a gente está no 29º dia. Olha que maravilha! 29º dia, pai. Ó. Dá um oi pra galera. 29º dia. E a gente vai falar sobre você foi moldado para servir a Deus. Olha que maravilha, servir a Deus. Não é, pai? Para servir a Deus. Lá em 1 Coríntios 3, 5, 6, fala assim: somos somente servidores de Deus, cada um de nós faz o trabalho que o Senhor lhe deu para fazer. Eu plantei e Apolo regou a planta, mas foi Deus quem a fez crescer. Olha que lindo isso, hein? 29º dia, e eu quero ler para vocês João 17,4, que fala assim: eu te glorificarei na terra, pois concluí até o último detalhe o que me deste para fazer. Lindo, né? E também Efésios 2,10, que fala assim: foi o próprio Deus quem fez de nós o que somos e nos deu uma vida nova da parte de Cristo Jesus. E muitos séculos atrás, ele planejou que gastássemos essa vida em auxiliar os outros. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, vamos lá. Se eu fui colocado aqui na Terra para contribuir, para ajudar, né? Nós não fomos colocados para só consumir os recursos, comer, respirar, ocupar o espaço. Deus nos projetou para que a gente faça diferença. Apesar de, infelizmente, muitos livros, né, informarem que a gente tem que tirar o máximo da vida. Não foi isso que Deus nos criou, não foi para isso que Deus nos criou. Nós fomos criados para acrescentar a vida na Terra. Hoje pela manhã o Marcelo estava falando sobre isso, sobre acrescentar a vida na Terra, né? O que a gente pode fazer para ser os 2% que acrescentam a vida na Terra, né? Não só sugar, não ser sanguessuga, que suga, mas não acrescenta nada. E aí nós entramos em outro propósito de Deus para nossa vida, que é aceitar a missão, o ministério de Deus para cada um de nós. Nós temos um ministério e nós devemos aceitar esse ministério e servir a esse ministério, né? A Bíblia fala sobre detalhes do ministério de Deus, né, para nós. O primeiro é assim: você foi criado para servir a Deus. Cada um de nós foi criado para servir a Deus. A Bíblia fala assim: Deus nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Essas boas obras são o seu serviço. Então, tudo que Deus já tinha preparado para que a gente fizesse, para que a gente trabalhasse, entendeu? A gente precisa colocar em prática. Lembra que a gente tem falado sobre colocar em prática, não só saber, o importante é trabalhar. Deus fala assim para Jeremias: antes que o fizesse no útero de sua mãe, eu o escolhi. Antes que você nascesse, eu o separei para que uma obra especial. Você foi posto nessa terra, nesse planeta, para cumprir uma missão especial. Deus nos escolheu antes que a gente fosse colocado ainda no útero de nossa mãe. Ele já sabia da nossa existência, ele já sabia como seria e ele nos escolheu para uma missão. E ele sempre fala, né, que quando a gente faz as coisas, que a gente faça como se fosse para ele, servindo a ele. Tanto que Jesus Cristo fala assim: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive preso e me visitaste. E aí quando os discípulos perguntam: Senhor, quando aconteceu isso e que nós visitamos o Senhor? Ele diz: quando vocês fazem aos pequeninos, quando vocês fazem ao flanelinha que está ali, quando faz a um pedinte, vocês estão fazendo para mim, estão fazendo para Deus. Quando você vai na cadeia, visita o assassino, visita e fala da palavra de Deus para ele, você está fazendo para Deus, está fazendo para a obra de Deus. Eu ouvi uma amiga minha falando esses dias assim:
perdoe o seu irmão, mesmo que ele não te peça perdão, porque você não está fazendo por ele, você está fazendo para Deus, para a obra de Deus. A gente precisa internalizar que nós fomos salvos para servir a Deus, né? Eu sempre falo assim, nós somos co-herdeiros com Cristo, mas a gente geralmente pensa na herança e esquece de pensar também nos nossos deveres. E Jesus Cristo teve deveres aqui na terra. Você acha que Jesus Cristo queria morrer naquela cruz, passar por aqueles problemas? Não, ele não queria não, mas ele passou porque o propósito é maior do que ele, é maior do que eu, né? Então ele passou pelas dores, ele passou pelo sofrimento para que o propósito fosse cumprido. Que propósito? A minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, né? O preço de sangue que foi pago por cada um de nós, né? Para que a palavra de Deus hoje fosse anunciada em todo o mundo. E ele nos escolheu não porque somos merecedores, porque nós somos o cara, a mulher. Não, ele nos escolheu, né, porque esse era o plano dele desde o início do mundo, quando ele criou o mundo. Mostrar o amor, a bondade, ser o nosso Pai, né, nos convocar, nos separar como santos, né, e por isso ele nos salvou, por isso que ele nos comprou com preço de sangue. Você vê aí todo o propósito sendo se cumprido. Ele nos deu uma escolha, nós fugimos da escolha que ele fugimos da vontade dele, fizemos uma escolha errada e aí nos colocamos contra a vontade dele. Ele nos perdoou, nos lançou fora do jardim do Éden para que a gente não comesse do fruto da eternidade e passássemos uma vida eterna em pecado. E aí ele já promete que enviaria Jesus para nos salvar. E aí ele começa a planejar isso, quando ele tira o povo do Egito, lá com Moisés, que ele cria os 10 mandamentos, as leis do Senhor. Ele vai lá e coloca entre as leis que se seu irmão estiver devendo, se o seu parente estiver devendo alguma coisa, e ele não tem como pagar, ele não consegue pagar, você é responsável por ele, você tem que pagar a dívida dele. E aí Jesus Cristo vem como nosso irmão, como nosso parente e morre na cruz para nos salvar, para pagar o nosso preço de sangue, porque nós não éramos capazes, cumprindo assim a lei do Senhor. E ele fala, eu não vim para tirar a lei, eu vim para que ela seja cumprida. Quer dizer, ele nos resgatou, ele pagou o preço de sangue pela nossa vida. E o que ele quer? Que a gente divulgue a palavra, que a gente anuncie a palavra, que a gente transforme vidas através do nosso testemunho vivo. Sabe, se a gente não tem nenhum amor pelo outro, pelo próximo, nenhum desejo de ajudar as pessoas, é preocupante, sabe por quê? Porque somente com a minha necessidade eu deveria questionar se Cristo está realmente na minha vida. Porque veja bem, se eu amo a Deus sobre todas as coisas, Ele me dá o amor ao meu próximo. Se eu me amo e amo ao meu próximo, eu cumpro todos os mandamentos de Deus na minha vida. Eu não mato, eu não roubo, eu não faço nada que faria mal ao outro propositalmente, porque eu amo como eu me amo. E se eu não tenho essa capacidade de amá-lo como eu me amo, se eu sou egoísta, então eu não estou seguindo o propósito de Deus. Eu não sou como Cristo, então eu não sou filho de Deus. Eu não sou irmão de Jesus. O apóstolo João nos ensina, né, sobre o nosso préstimo amoroso, né, para as outras pessoas. Estevão também nos ensina como nós devemos amar a outra pessoa até a morte. Ele diz, Pai, perdoa-os, ele não nos impute esse pecado, né? Então a gente vê isso vivo nos apóstolos. Eles aprenderam verdadeiramente a importância de amar o seu irmão. Ter um coração salvo é um coração que deseja servir verdadeiramente a Deus em primeiro lugar e ao seu irmão. Jesus Cristo foi exemplo disso. Ele lavou os pés dos discípulos para mostrar a importância de servir verdadeiramente.
Sabe, às vezes a gente tem um entendimento errôneo a respeito do que é ministério. Fala assim, o meu ministério é o pastorado, o meu ministério é ter um sacerdócio. E ministério não é isso, ministério é ir por todo mundo e pregar o evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho, né, do Espírito Santo, é pregar o amor, é amar, é trabalhar para a obra do Senhor, independente de título. Pastorado é título, sabe? Sacerdócio é título. Paulo não era pastor, Pedro não era pastor, João não era pastor, todos eles eram apóstolos de Cristo e mesmo assim eles correram para anunciar a salvação, para divulgar que Cristo veio e sofreu por cada um de nós. Quando a sogra de Pedro estava enferma e foi curado por Jesus, ele instantaneamente se levantou e começou a servi-lo, usando seu dom, né, seu novo dom de saúde. E é exatamente isso, né, que devemos fazer. Nós somos curados por Deus, curados espiritualmente. Então, o que Deus quer da gente é que a gente, depois de ser curado, depois de ser transformado, ou em processo de cura, em processo de transformação, que a gente o sirva e que aguarde a promessa tão esperada do reino dos céus, né? Deus tem um ministério para cada um de nós, independente de qual seja o título que for dado a isso. O importante é saber que nós somos chamados para servir a Deus, né? Enquanto a gente crescia, a gente deve ter pensado assim, que ser chamado por Deus é algo somente assim de missionários, de pastores, como eu falei. Ser um obreiro, enfim. Mas a Bíblia diz o seguinte, que todo cristão é chamado para servir. O seu chamado é para ser salvo. E inclui, através da salvação de Cristo, ser exemplo de amor, né? Ser testemunho vivo da palavra de Deus. E a gente precisa lembrar o seguinte, que ser cristão não é ser servo. Ser cristão é acreditar, né, que Cristo existe. Ser cristão é verdadeiramente servir a Deus, servir a Cristo, servir ao Espírito Santo, caminhar no caminho de Cristo. Cristão é porque eu acredito em Cristo, eu caminho no caminho de Cristo, e aí eu preciso também internalizar que ser cristão é servir e aí transformar a minha vida para servir ao Senhor. Agora, eu sou cristão como título, isso não é servir. Isso não é servir. É chamado de antítese, né? Ser cristão e não servir é uma antítese. Você não é cristão, porque Cristo servia. Deus nos chamou para ser povo santo, povo escolhido, povo. E olha só, uma vez a minha mãe disse que ela estava num congresso e uma pastora falou assim, minha mãe esposa de pastor, né? Falou assim, a gente tem esse título de pastora e isso é bom porque a gente pode ir lá para cima e não ficar com o povão. Minha mãe olhou assim, cara, eu sou povão. Eu sou povo de Cristo. Eu sou nação eleita. Eu quero estar com o povão. Eu quero fazer como Jesus. Jesus andava pela multidão. Jesus falava do amor, transformava vidas. Eu não sou melhor do que Jesus para que eu queira ficar separada do povão. Eu sou povão. Porque eu sou servo do Senhor. Eu sou povo eleito. Eu sou sacerdócio santo. Eu não sou Deus. E até Deus, que é o povão para ele. Pedro, ele fala assim, vocês foram escolhidos para falar sobre a excelência da qualidade de Deus
que chamou sempre que você faz uso das habilidades de Deus, lhes concedeu para ajudar os outros. Você está cumprindo o seu chamado. Quer dizer, Ele não te deu os dons para você guardar numa gaveta, Ele te deu dons, talentos para que você use para a obra dEle. Meu pai está fazendo assim com a cabeça, confirmando. A Bíblia diz que nós pertencemos a Deus. Ele é para ter uma vida útil no serviço de Deus. Quanto do seu tempo você vem utilizando para servir verdadeiramente ao Senhor? Todo mundo tem 24 horas. Quanto dessas 24 horas você tem do dia você serve ao Senhor verdadeiramente, né? Tem algumas igrejas na China que dão-se as boas-vindas aos novos crentes dizendo: Jesus agora tem um novo par de olhos para ver, novos ouvidos para escutar, novas mãos com as quais ajudar e um novo coração para amar os outros. É exatamente isso. Você é um novo par de olhos, de ouvidos, de boca para falar, de mãos para ajudar, para o serviço do Senhor. A Bíblia fala que nós somos o corpo de Cristo. E o que seria o corpo sem a mão, sem o pé, sem o braço? Deus precisa que você esteja ali para trabalhar na obra dele. Não existe ministério insignificante. Não existe ministério insignificante. Quando a gente trabalha verdadeiramente para a obra de Deus, o ministério é importante, é significante. Varrer a igreja é significante, cortar as plantas é significante, anunciar a palavra é significante. Não existe ministério insignificante. Você já pensou se o seu braço virasse para você e falasse assim: olha, tô cansado de servir ao corpo, viu? Agora eu vou tirar um ano de férias, vou sair, daqui a um ano eu volto e volto a servir. Deixa outra pessoa no meu lugar? Você já pensou se seu braço fizesse isso? Se sua perna fizesse isso? Se seus olhos fizessem isso? Como é que seria? Quando você faz isso com o corpo de Cristo, como é que você acha que o corpo de Cristo se sente? Como Deus se sente com relação a isso? A ordem de Cristo, né, do Senhor, de Deus, é que nós venhamos a servir, né? Olha só, que interessante. A gente falou que nós fomos criados para servir. Depois nós falamos que nós fomos salvos para servir. Aí nós falamos que nós fomos chamados para servir. E agora nós estamos falando que nós fomos ordenados para servir. Ordenados, ok? Então, Jesus foi categórico na atitude dele. Ele disse assim: a atitude de vocês deve ser igual à minha, porque eu, o Messias, não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida por muitos. Devemos servir. Peraí, que eu vou ver se cabe na minha agenda servir a Deus. Eu vou ver se tem um espacinho ali na minha agenda para servir a Deus. Não, isso não existe. O núcleo de ser cristão é servir. Não existe, é como a gente falou. Não existe cristão sem serviço, não existe serviço sem cristão. Ou você é cristão ou você não é. Então, um espaço na sua agenda para servir, Deus tem que vir em primeiro lugar na sua vida. Tem que ter um espaço na sua agenda para as outras coisas e não para servir. Para servir é prioridade. Viver em santidade consiste em realizar a obra de Deus com um sorriso no rosto. Meu irmão, não é fácil. Não é fácil realizar a obra do Senhor com um sorriso no rosto. Não é fácil amar ao teu próximo com um sorriso no rosto. Não é fácil. Primeiro porque nós somos diferentes. Então, independente de conflito, independente de qualquer outra coisa, nós somos diferentes. Então, já existe uma dificuldade
no servir, né, no ajudar ao próximo, ao andar com o próximo, já nisso. Porque é um relacionamento. Não é um relacionamento de casal, mas é um relacionamento. Então, relacionamento é difícil. Porque nós somos diferentes. E em segundo lugar, porque a gente precisa entender que as pessoas não aprendem como nós aprendemos, elas não servem como nós servimos, elas não andam como nós andamos, elas não entendem como nós entendemos. Porque somos diferentes. Então cada um tem seu tempo, cada um tem sua maneira, cada um tem seu exercício, cada uma tem sua versão. E a gente precisa aprender a trabalhar com cada um. Devido a essa situação, nós devemos entender, aprender, cooperar, ensinar, aprender, ser ensinado, perdoar. O homem é falho, ele vai errar, você vai errar, então tem que aprender a pedir perdão, ser solidário. É difícil, não é fácil não. Então assim, servir com um sorriso no rosto. É difícil, não significa que você tem que aceitar tudo que o outro traz e nem aceita. Se não está dentro da palavra de Deus, não tem que ser aceito mesmo. Tem que ser como o pessoal de Bereia, né? Tem que discutir dentro da palavra de Deus, né? Para a harmonia da igreja, para a harmonia do corpo de Cristo. Mas precisa ter maturidade espiritual. E a maturidade espiritual, ela nunca é um fim. E sim, mesma, nós crescemos para nos doar. Ela não é um fim, ela é o meio, né? A maturidade espiritual não é um fim, ela é um meio. Quando nós temos maturidade espiritual, nós temos o meio para crescermos, para nos doar, né? Ah, cheguei à maturidade espiritual, uhul, posso descansar. Não. Eu tenho que trabalhar para que outras pessoas alcancem a mesma maturidade espiritual, para que cresçam junto comigo e para que cada dia eu tenha mais maturidade espiritual. A gente precisa entender que servir é o caminho para a verdadeira importância, né? A gente precisa se preparar para a eternidade. É importante a gente parar de começar a perguntar assim, quem vai alcançar as minhas necessidades? Quem vai fazer não sei o que por mim? Quem vai trabalhar em prol da minha felicidade? Quem vai ir virar o centro das atenções e começar a pensar o seguinte, qual é a necessidade do meu irmão? Como é que eu faço para alcançar a necessidade do meu irmão? Como é que eu faço para ajudar? Você alguma vez pensou nisso? Pensou pelo que seu irmão tem passado? Pensou como ajudá-lo, como servi-lo? Sabe, no fim da vida, quando tudo acaba, seja com morte, seja com arrebatamento, seja como for, no fim da vida, a terra fica, o ouro fica, a prata fica, as conquistas terrenas ficam. A única coisa que não fica são as conquistas espirituais. Elas sobem com a gente. É por isso que a gente vai receber coroas, vai receber galardão, vai receber... Porque as conquistas espirituais, elas sobem. Agora as terrenas, elas ficam. Então a gente pensa às vezes assim, o que eu vou ganhar com isso? O que eu vou ganhar com aquilo? A Bíblia fala assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Cada um prestará conta de si mesmo a Deus. O que você vai ganhar com isso? Você vai ganhar benefício espiritual, maturidade espiritual, vida espiritual, saúde plena. As demais coisas que vos serão acrescentadas, é isso que você vai ganhar. Pensa nas implicações disso. Quer dizer, não pense nas implicações disso. Será que algum dia? Será que algum momento eu vou ser honrado aqui na terra? Será? Sabe, Deus já tem promessas pra gente. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então ele vai cumprir as promessas dele na nossa vida.
A gente tem que se preocupar no que a gente tem feito para cumprir os pedidos de Deus, as ordens de Deus, os mandamentos de Deus. É fácil você ficar o tempo todo dizendo: o Senhor prometeu, o Senhor disse, o Senhor... Mas Ele sempre disse o seguinte: se você se humilhar e orar e me buscar, se você estiver na minha presença, se você andar continuamente comigo... Olha, a gente vê Davi, eu tô lendo Reis, e eu tô... Até onde eu li em Reis, você não vê nenhum rei ser segundo o coração de Deus como Davi. Sabe, Deus vai lá, colocou Davi falece, Salomão peca contra Deus, coloca deuses estranhos na sua velhice, começa a servir a esses deuses estranhos na sua velhice. Aí você vê aí o filho de Salomão fazer a mesma coisa, e aí ele fica só com Judá, e Jeroboão assume o reino, e aí Jeroboão faz pior do que Salomão. Ele ainda coloca dentro do templo de Deus sacerdotes que não são sacerdotes do povo de Levi, como Deus tinha ordenado, e aí começa a fazer sacrifícios estranhos para levar aos deuses estranhos. E aí você vê todo o povo agindo, todos os reis agindo dessa forma, até que chega Asa. Aí Asa muda, né? Então, assim, e Deus, em momento nenhum, ele tira totalmente a descendência de Davi do reinado, e ele sempre repete assim: porque Davi me honrou, porque Davi me buscou, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque o único erro de Davi foi a morte eu esqueci o nome dele, mas do marido de Betseba. Então ele se posiciona assim, e ele honra Davi, mesmo depois da morte de Davi, ele honra Davi, porque ele prometeu a Davi. Então Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Sabe, a Bíblia, ela alerta para todos aqueles que creem, falando assim: ele derramará a sua ira e o seu castigo sobre os que vivem para si mesmos. Mas para os cristãos, isso significará a perda das recompensas eternas. Nós só não estamos completamente vivos quando ajudamos os outros. Jesus falou assim: se você insistir em salvar a sua própria vida, você perdê-la-á. Mas se você perder a sua vida em amor a Deus, em amor a Jesus, você vai salvar a sua vida. Então é importante servir a Deus. Por que é importante? Por causa de fama, por causa de riqueza, né? Por causa de uma carreira, porque Ele vai me dar algo na terra. Não. Se você busca a Deus, se você serve a Deus com um coração firmado em tesouros, a própria palavra de Deus diz que o seu tesouro está onde seu coração está. Né? Então, assim, se o meu coração está no céu, se o meu desejo está para o céu, é lá onde está o meu tesouro. Mas se o meu coração está aqui na terra, é ali onde está meu tesouro, é o que eu vou herdar. E a gente acha assim que servir a Deus é ir à igreja, é buscar conhecimento da palavra e acabou. Não. Servir a Deus é cumprir a palavra na sua vida. É ser como Jesus Cristo. Não adianta você ir todo domingo para a igreja e, se por um acaso mudaram o horário do culto, eu não vou. E se houve alguma mudança de pastor, eu não vou. E se houve uma mudança na regra da igreja, eu não vou. Não, a única coisa que pode te afastar da igreja é se ela não estiver seguindo a vontade de Deus. Aí você tem que procurar outra. Mas se ela está seguindo a vontade de Deus, se a igreja está seguindo a vontade de Deus, e você fica dando desculpinhas, né? Vou servir em casa. A gente já falou sobre isso, que o fogo apaga, a chama apaga
E que a igreja precisa de você porque você é corpo, né? E você precisa da igreja porque você é membro. Então você precisa do corpo, né? Então, não dê desculpa, né? Ou assim, eu já vou pra igreja. Às vezes a gente fala, eu já vou pra igreja, eu não preciso evangelizar. Isso é trabalho do pastor, chamar as ovelhas. Eu não me lembro de estar escrito na Bíblia assim, ao pastor ide por todo mundo e pregai o evangelho. Não, eu não me lembro de estar escrito isso na Bíblia, não. Se você leu, por favor, posta aí que eu tô curiosa. Porque Jesus Cristo foi bem claro. Todos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. Ele não disse o pastor. Então, assim, você tá lendo a Bíblia errada. Ou eu não encontrei esse versículo na Bíblia. Se tá escrito, posta aí que eu vou me redimir aqui. Paulo fala assim, quero que vocês pensem com tudo isso, como tudo isso torna vocês mais importantes e não menos, por causa daquilo de que vocês são partes. Deus quer usá-los para que você faça diferença no mundo dele. Ele quer trabalhar por meio de você. E o que importa não é a duração da sua vida, mas a contribuição que ela dá. Não quanto você viveu, mas como você viveu. Ele diz assim, se o viver para mim é Cristo, o morrer para mim é lucro. Quando ele fala sobre se revestir das armaduras de Deus, ele fala assim, porque eu sou embaixador de Cristo aqui na terra. Então, assim, eu sou representante de Deus. Então, não importa quanto tempo, mas importa o quanto eu verdadeiramente servi a Deus. O quanto a minha vida foi para buscar a presença do Senhor. E olha, não vem com historinha falando assim, eu sou velho, eu sou criança, eu não posso. Não vem com historinha não, porque olha só, Abraão era velho, Jacó era inseguro, Lia era sem atrativos, José foi maltratado, Moisés gaguejava, Gideão era pobre, Sansão era codependente, Raabe era imoral, Davi teve uma amante e todos os tipos de problemas familiares, Elias tinha uma descendência suicida, Jeremias era depressivo, Jonas era relutante, Noemi era viúva, João Batista era excêntrico, né, para dizer o mínimo, porque João Batista, Pedro era impulsivo e temperamental, Marta se preocupava demais, a mulher samaritana teve vários casamentos fracassados, Zaqueu era indesejado, Tomé tinha dúvidas, Paulo tinha saúde fraca, né? Ele tinha um espinho na carne que a gente não sabe o que era. Timóteo era tímido. E você? O que você é? Porque todos eles trabalharam. Mesmo com defeitos, problemas, dificuldades, imperfeições. O que você é? Não dê desculpas. Não dê desculpa. Pensa nisso. Servir não é uma questão de opção. Servir é mais do que uma obrigação. E aí eu vou deixar a perguntinha para vocês. O que está me impedindo de aceitar o chamado de Deus para servi-lo? O que te impede de servir verdadeiramente a Deus?